Tecnologia no combate ao coronavírus. Entre os quase 200 países castigados pela Covid-19, nenhum teve uma tarefa tão difícil de contornar a situação quanto a China. Primeiro, pela sua superpopulação, 1 bilhão e 4 milhões de habitantes, a maior do mundo. Segundo, pelo fato de o país ser o primeiro foco de circulação do coronavírus. Enquanto outras nações tiveram tempo para observar a pandemia e se preparar, na China tudo precisou ser pesquisado, descoberto, tratado, enfrentado pela primeira vez. Apesar disso, os danos causados ao país são relativamente pequenos quando comparados à tragédia que se abateu sobre a Itália, Espanha, os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, com todo o dinheiro, tecnologia, poder e tempo de vantagem para se preparar, o país mais rico do mundo, contabiliza número de casos quase assim 10 vezes piores que o da China. Sabemos então que o número de mortes como referência na China, mesmo após a revisão de dados feito pela Organização Mundial de Saúde, conta-se hoje 4.600 óbitos por Covid-19. A China superou a doença mais rápido e com menos mortes. Foi o primeiro país do mundo a afundar-se em uma crise causada pela infecção pelo vírus, mas foi o primeiro país a sair dela, liberando sua população de quarentena, e lockdown obrigatório, e retomaram e hoje estão com atividades normais no dia a dia. Um dos fatores que puxam para uma maior taxa de mortes é a proporcionalidade de pessoas idosas no país, visto que, segundo a OMS, essa parcela populacional está mais propensa a desenvolver um quadro severo da doença. Verificando a população de idosos no mundo, nós temos 9,59% da população brasileira tem mais de 65 anos. A Itália apresenta um percentual também maior, um total de italianos idosos de 23,3%. A França aparece em segundo lugar, com 20,75%, seguida da Espanha, Reino Unido e Estados Unidos, todos com grande número de idosos. O fato de o Brasil ter índices menores de população idosa, ao compará-lo com outros países, é um dos motivos que o índice de mortos provocado pela Covid-19 deveria ser menor. Se por um lado o Brasil não tem uma população idosa tão grande proporcionalmente aos países europeus, por outro lado tem aspectos socioeconômicos de maior vulnerabilidade da população, carência do sistema de saúde e um governo negativista, que traz consequências mais dramáticas diante da pandemia. A China não registra um caso de infecção local desde 15 de fevereiro na maioria de suas cidades. A China detectou alguns casos em viajantes na zona metropolitana, mais nas cidades, como Xangai, Guangdong, Shanxi, Sichuan e Yunnan. Um aspecto importante é o sentimento coletivista dos chineses. O grau de obediência ao isolamento social, o uso de máscaras e a preocupação de cada indivíduo em proteger a comunidade foi o que fez o vírus não se propagar rapidamente assim pelo país. Ficou só naquele local onde ele apareceu. Mas esse comportamento do povo asiático, aliado ao elevado grau de desenvolvimento tecnológico do país, foi o que impediu que os casos caíssem e voltassem a uma vida normal.
Os principais pontos de controle da doença foi a fabricação de reagentes para exames de testagem, fabricação de respiradores, removedores de secreção e equipamentos de proteção individual, como máscaras, óculos, uniformes médicos e para todos os profissionais da saúde. E um grande investimento na pesquisa de vacinas e medicamentos. Na prática, isso quer dizer que para pagar por sua compra, o cliente não precisa mais de dinheiro, cheque ou cartões de crédito e débito. As informações são enviadas e aprovadas digitalmente para converter o celular em um terminal de compras que permite a aquisição de diversos programas, e foi necessária uma mobilização conjunta entre operadores de telefonia, instituições financeiras e empresas do ramo de tecnologia para que tudo isso acontecesse. A característica de pagamento digital permitiu viabilizar uma centena de novos modelos de negócios, assegurando transações financeiras digitais, e na prática isso significa menos pressão para uma parte da sociedade arriscar se saindo nas ruas em busca de sustento. A infraestrutura digital dos gigantes Baidu, Alibaba e Tencent. O Baidu é o maior mecanismo de busca da China. Vocês me desculpem, porque eu aportuguesei todos os nomes aí. Porque parece nome chinês, inglês, então eu do jeito que eu achei, eu estou falando dessas grandes, né, chinesas. O Google deixou a China em 2010, permitindo que a empresa chinesa crescesse com pouca concorrência. Agora controla cerca de 80% de participação no mercado doméstico. Esse Baidu oferece uma enciclopédia semelhante à que tem no Google, embora as permissões de edição sejam mais rigidamente controladas. Outros serviços incluem mapas, mídias sociais e a música. A empresa realiza pesquisas sobre inteligência artificial e carros autônomos. A Alibaba é uma empresa de comércio eletrônico que opera dois dos principais portais online: o Taobao, para o comércio entre consumidor, e o Tmall, empresário e consumidor. A empresa também desenvolveu um serviço de pagamentos bem-sucedidos, o Alipay. O Alibaba tem uma divisão de computação em nuvem e é proprietária da South China Morning Post. Oh, meu Deus! South China Morning Post. A Tencent, que é proprietária também da WeChat, que é um serviço de mensagem com cerca de 1 bilhão de usuários. O aplicativo suporta assim um serviço de pagamento popular. Então, porque eu acho que é que nem aqui, né? Você quer pagar as suas contas, você pode usar esse serviço. E esse aplicativo, gente, ele é usado assim por bilhões de chineses. Também a China possui, usando esse aplicativo, WeChat, o Fast Company, onde vai fazer serviços, né, ligados à alimentação. Então esse aplicativo, ele é chamado Para Tudo na China. O país já possuía igualmente um amplo serviço de telemedicina, conhecido por meio de marcas como WeDoctor e Ping Good Doctor. Esse recurso, já disseminado, colaborou para que problemas menores fossem solucionados online sem sobrecarregar ainda mais o sistema de saúde. Corporações como essas foram capazes de criar ferramentas de diagnósticos por imagens, feita por
algoritmos e cruzar dados de geolocalização de quem testou positivo para identificar outros indivíduos contaminados e tirá-los de circulação. Menos evidentes, mas até mais importantes, foram as inovações na medicina que fizeram sua estreia para o público em geral no combate à pandemia. Muitas delas ancoradas na robótica, na rede 5G, que ainda engatinha no resto do mundo, mas já é amplamente usada na China. Inovações como o uso de veículos autônomos para delivery de alimentos e supermercados, a liberação de drones para entregar remédios e o uso de carros robóticos para fazer a desinfecção das ruas. Consultórios e áreas públicas se limitaram drasticamente e a exposição de funcionários à contaminação, porque colocaram até robôs na rua, para trabalhar no lugar de humanos. Até comida e cafés foram preparados por robôs e entregues por ele nos hospitais de Wuhan. Enquanto o vírus se espalhava, impressoras 3D foram ativamente utilizadas na construção de unidades de atendimento e robôs eram vistos cruzando avenidas para reabastecer os postos com material hospitalar. Então eles abasteciam também as UTIs. Pacientes graves eram conectados à membrana de respiração extracorpórea. É um aparelho com áreas de ficção científica que existe lá, que aspira o sangue e oxigena antes de devolvê-lo ao corpo, quando os pulmões estão falhando. Agora, com o relaxamento das restrições, vê-se nas ruas robôs capazes de escanear a temperatura de até 30 pessoas ao mesmo tempo. Em pontos de aglomeração, como metrôs, câmeras de extrema sensibilidade são capazes de detectar a temperatura corporal num raio de 30 metros. Varrem a multidão. Hoje, 70%, dos óculos cirúrgicos e proteção individual, máscaras, respiradores, vêm da China para o Brasil. 85% das vacinas aplicadas no Brasil são chinesas e compradas pelo governo de São Paulo. Todos os países do mundo, nesses últimos 15, 20 anos, depois da crise de 2008, tiveram uma restrição em seus investimentos sociais. Todos esses países, de alguma forma, privilegiaram o que é chamado de equilíbrio fiscal. E para alcançar o equilíbrio fiscal, reduziram seus investimentos na área social. Particularmente, os cortes de investimento público em saúde também ocorreram no Brasil, seguindo a mesma tendência interna. Nós estamos gastando muito pouco em saúde, essa é uma realidade. O Brasil é hoje o epicentro do novo coronavírus na América Latina e, sem conseguir frear a disseminação que explode, caminha para ser o líder mundial de mortos da pandemia. O grande número de mortos ocorre principalmente pelo atendimento tardio e inexistência ou falta de equipamento para infecções graves. Antes da pandemia, era tão comum e achávamos até normal a existência de favelas, falta de saneamento básico, educação precária, saúde apenas para a classe média alta, transporte precário, doenças infecciosas e desemprego. Isso era o normal. Apesar da recomendação da Organização Mundial de Saúde e de especialistas na área sobre a necessidade do uso de máscaras para conter a pandemia, o presidente Jair Bolsonaro vetou a obrigatoriedade do equipamento de proteção em comércios, indústrias, locais religiosos, prisões, estabelecimentos de ensino e outros locais fechados,
e divulgou um kit prevenção que não funciona em todo mundo e continua negando a ciência. Assistimos à falta de empatia, de solidariedade e até de oxigênio. Crianças e jovens morrendo sufocadas e adultos morrendo por falta de vagas em hospitais, gente. Houve até quem disso se aproveitasse vendendo falsos torpedos de oxigênio e roubando vacinas. No Brasil, durante anos, não investiu em ciência e tecnologia e nossos cientistas têm a capacidade de desenvolver vacinas. Recebemos esta semana uma ótima notícia do governo do estado de São Paulo que o Butantan está desenvolvendo a vacina Butanvac, que vai ser fabricada aqui. Estão construindo ampliando, o Butantan com uma fábrica e ela vai entrar em fase de testes e teremos a primeira vacina feita no Brasil. Devido à pandemia, reforça-se também a necessidade de investimentos na ciência e na colaboração entre centros de pesquisa. Na atual crise, a descoberta científica evoluiu muito mais rapidamente do que antes. A rapidez para identificar o genoma completo do Covid-19, que foi descoberto aqui no Brasil por 2 mulheres cientistas da Fiocruz e contribuíram para acelerar o desenvolvimento das vacinas. A segunda onda de contágio do novo coronavírus, com as novas variantes, pode ser evitada mesmo na espera da vacina ou tratamento mais disponíveis, que está muito lenta, a aplicação dessa vacina. Então, com o programa de testes e rastreamento de infectados, medidas de higiene e uso de máscaras, distanciamento social, além de teletrabalho quando possível, e a não realização de festas, encontros e eventos, você pode nesse momento e deve para evitar essas variantes perigosas. As condições socioeconômicas precárias do país provavelmente serão muito mais impactantes do que a questão etária. Jovens estão lotando as UTIs, conforme apontam estudos preliminares, que cruzam as mortes por coronavírus no país. Está muito relacionado à faixa de renda, cor de pele, local de habitação e índice de desenvolvimento humano. Diante da quantidade de pessoas desempregadas ou em trabalhos informais, que vendem o almoço para poder jantar. Então, o caso é gravíssimo, Só com o auxílio do governo digno e mínimo necessário para manter esse isolamento social da população, que está afetando demais a economia e as pessoas que não estão conseguindo nem comer, E esse auxílio foi cortado em janeiro, já aprovado pela Câmara, pelo Senado, mas está à espera do quê? A fome não espera, não. Com o gravíssimo momento da pandemia da Covid-19 no Brasil, ganhando grande repercussão internacional, o governo chinês e diversas empresas orientais realizaram doações de recursos e equipamentos médicos para auxiliar no combate ao coronavírus. Em janeiro, a Embaixada da China no Brasil ofereceu ao governo do Amazonas apoio financeiro e doação de insumos para o enfrentamento da pandemia grave que atacou o estado lá, principalmente Manaus. O estado enfrentava um colapso do sistema de saúde com falta de leitos e de oxigênio para os pacientes internados. A doação incluiu oxigênio, outros insumos como máscaras e 200 cestas de alimentos. Além disso, a China também doou
80 mil euros ao Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza no Amazonas. A doação desses materiais pelas empresas chinesas demonstra o importante papel da cooperação internacional, principalmente nesse momento de crise. E na última sexta-feira, agora dia 27, mais um aceno de cooperação entre o Distrito Federal e a China foi realizado. A Secretaria Federal recebeu 100 respiradores hospitalares doados por empresas chinesas a Beijing. Os equipamentos foram destinados ao atendimento a pacientes para Covid-19 internadas em unidades de terapia intensiva, UTIs de estabelecimentos públicos de saúde. Doados pelas companhias chinesas Beijing, ByteDance e Alibaba, os aparelhos, após terem sido entregues no Aeroporto Internacional de Guarulhos, eles foram transportados até Brasília gratuitamente. A humanidade ainda é resistente a processos de mudança e inovação. Apesar de os nossos cérebros serem muito adaptativos e orientados a aprender, nunca esteve tão apta a enfrentar esse desafio, uma vez que temos ao nosso alcance inúmeros recursos tecnológicos. Se não fizermos, se falharmos no combate à pandemia, é porque sofremos numa total ausência de sabedoria política e um descrédito da ciência que antes não existia. O Brasil está em guerra contra o vírus. É um trabalho árduo, pois a medicina ainda não sabe tudo sobre o vírus. As mortes que temos todos os dias são uma verdadeira números de guerra. Exige planejamento, integração e união de esforços. No cenário positivo, a sociedade finalmente atuará de forma coletiva e consciente. É fato que para desenvolver solidariedade é preciso criar compaixão e não a desenvolvemos de uma hora para outra. Mas depois de um ano dessa luta insana, parece que nossa sociedade ficou mais sensível à tragédia. Será que ficou mesmo? Ser responsável é arcar com as consequências do próprio comportamento e pensar também sobre o comportamento de outras pessoas. Somos responsáveis pelas condutas pessoais que causam impactos na vida de todos. Estamos num momento único, uma semana maravilhosa, que é Páscoa. A Páscoa é uma importante celebração da Igreja cristã em homenagem à ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa é comemorada em vários países, principalmente aqueles com fortes influências do cristianismo. O domingo de Páscoa é o dia em que os cristãos anunciam a verdade de que Cristo venceu a morte, indicando que um dia também seremos salvos. Creia, também venceremos esse vírus, com fé e união de todos. Meu nome é Roseli Andriolo, sou bióloga e estou fazendo tudo isso porque eu não poderia ficar aqui parada vendo todas essas mortes sem procurar ajudar de alguma forma com informações verdadeiras. Então, a todos vocês, meus queridos, uma feliz Páscoa, um renascimento para todos. Mais uma vez, gratidão. Namastê.